Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Meu nome é Ricardo Gasparini e neste vídeo nós trataremos do gabarito da lição de número 29, um gabarito, são mais exercícios, né, porque eles mais ou menos que se acumularam das três últimas lições, da 27 e da 28 também, e tratam do superlativo e do comparativo. Muitas regrinhas interessantes e exercícios que realmente faz com que nós nos desenvolvamos bem o nosso latim. Quero, a partir de já, agradecer aí, é claro que isso é pouco, mas ultrapassaram as 1000 visualizações, o primeiro vídeo dessa série aqui de vídeos da Gramática Latina. E peço para que você, que está chegando agora, né, assista aos vídeos anteriores da playlist, siga o canal, pode enviar a todos os amigos. Isso aqui, eu não sou um professor de línguas, eu estou estudando junto com vocês e sou professor de outras matérias, mas estou passando aqui um pouco daquilo que eu aprendo a cada lição dessa maravilhosa língua e desse maravilhoso livro aqui, que é um livro de Napoleão Mendes de Almeida, sobre o latim. Então vamos às lições de número 35, as lições não, aos exercícios de tradução de número 35 e 36, que constam lá na lição de número 29. Se você quiser saber melhor, né, também como se traduzem essas frases aqui, qual que é o meio mais prático para se traduzir essa frase, também há aí na playlist uma orientação a respeito disso, né? É claro que quem acompanhou todas as lições até aqui, né, assim como eu, percebeu que realmente a nossa capacidade de fazer essas traduções vai aumentando a cada lição. Então, eu convido a todos aí que realmente trabalhem, né, para que faça aí todas as lições certinho e consiga realizar assim como todo mundo que está fazendo aí está conseguindo. Então, para traduzir em português aí, 14 frases são elas, né? Cogitatio velocitor est quam ventus peccata turpiora sunt quam calamitates. Exercício número 1. Temos que lembrar aqui duas coisinhas, né? Que velocitor é masculino, singular da terceira declinação, e turpiora é nominativo plural da terceira declinação. Não achei muito difícil essa, né? Pelo menos a primeira parte aqui o pensamento é mais rápido que o vento. E os pecados são mais hediondos que as calamidades. Número 2. Exempla utiliora sunt praecepits. Os exemplos são mais úteis do que os preceitos, lembrando aqui que praeceptis está no ablativo, já que por causa da formulação aqui da frase, né, ele poderia ser também no nominativo, mas aí teria que ter uma conjunção ali comparativa de quam, né, depois do sunt aqui. 3. Bona opinio tusior pecunia est. O bom pensamento é mais seguro do que o dinheiro. 4. Morbi animi perniciosiores sunt quam corporis. As doenças da alma são mais perniciosas que as do corpo. 5. Montes Asiae alciores sunt quam Europae. Os montes da Ásia são mais altos que os da Europa. 6. Atticus non minus bonus pater fuit quam civis.
Tem aqui uma nota, né, do próprio Napoleão que eu achei importante, né, relembrando que o nominus quam significa foi tão bom e né, aí tem um complemento, e aí quanto bom foi, tal. Então, como fica aqui então a tradução. Ático foi tão bom pai quanto bom cidadão. Ou Ático foi tão bom pai quanto foi bom cidadão. Aí depende de você, né? 7. Sócrates sapientissimus omni Graecorum fuit. Sócrates foi o mais sábio de todos os gregos. Lembrando que omnium aqui, né, é esse de todos. Ver est iucundissimum ani tempus. A primavera é a mais agradável estação do ano. 9. Romulus bellicosissimus ex regibus Romanorum fuit. Rômulo foi o mais belicoso dos reis romanos. 10. Assia diciores quam forciores exercitus parabat. A Ásia preparava exércitos mais ricos do que fortes. 11. Superiores arborum ramis sunt graciliores quam inferiores. Os ramos superiores das árvores são mais frágeis do que os inferiores. 12. Humilima arbuscula est myrica. Myrica é o nome de uma planta, né? A urze. A urze é o mais baixo dos arbustos. Lembrando que aqui a gente se recorda aqui de colocar na ordem direta rigorosa, né? Sendo o sujeito aqui, no caso, a urze, né? O verbo, né? O verbo ser aqui, o mais baixo dos arbustos, o complemento. 13. Viri maxime pii sunt essiam felicissimi. Os homens mais virtuosos são também os mais felizes. 14. Fratres mei probant dilutidius et verius. Meus irmãos verificam muito mais clara e exatamente. Exercício de tradução de número 36. Para traduzirmos do português para o latim. 1. O cavalo é mais forte que o burro. Aqui nós temos duas opções, né? Assim como praticamente todas as outras frases aqui, temos mais do que uma opção de tradução, né? No caso aqui temos duas, né? Ou utilizando o ablativo ou utilizando aqui, no mesmo caso que o sujeito, né? Equus fortior est asino, aí no caso ablativo. Ou equus fortior est quam asinus. 2. As lebres são mais tímidas que os cães. Lembrando que lebre, né, lepus leporis, é uma palavra masculina. E temos tímidas, aqui o adjetivo é tímidos, tímida, timidum. E pode ficar então de duas maneiras. Lepores timidiores sunt canibus ou lepores timidiores sunt quam canes. 3. Os meus alunos são mais diligentes do que os teus. Discipuli mei diligentiores sunt quam tui ou discipuli mei diligentiores sunt tuis. 4. O raio não é mais célere do que a mente. Fulmen celerior non est quam mens. Ou tira o quam, né, e usa a palavra mente. 5. Os velhos são mais prudentes do que os jovens. Senes prudentior sunt iuvenibus, ou quam iuvenes. As guerras civis são, número 6, as guerras civis são muito mais perniciosas do que as guerras externas, fica civiles bella perniciosissima sunt externis bellis. Ou você pode, em vez de bellis, usar quam bella externa. Número 7. O cão é
o mais fiel de todos os animais. Aqui temos 5 formas, né? Que, inclusive, o Napoleão pede para que façamos essas 5 formas. Então, pode ser com o genitivo, canis est fidelissimus omnium animalium, né? Então, aqui no genitivo. Ou 3 formas no ablativo, canis est fidelissimus omnibus ex animalibus, ou e animalibus, ou de animalibus. Ou também podemos fazer pelo acusativo, usando inter. Fica canis est fidelissimus omnia inter animalia. Número 8. O ferro é o mais útil de todos os metais. É a mesma coisa do anterior, né? Também o Napoleão pede para que façamos das 5 formas. Então fica ferrum est utilissimum omnium metallorum, omnibus ex metallis, omnibus e metallis, omnibus de metallis ou inter omnia metalla. Número 9. Dos filósofos gregos, Sócrates foi o mais sábio, Platão o mais eloquente, Aristóteles o mais erudito. Fica então, Philosophorum Graecorum Sócrates sapientissimus, Plato eloquentissimus, Aristóteles eruditissimus fuit. É claro que algumas dessas palavras podem, na sua tradução, ficar em outro lugar aí na frase, né? Como a palavra fuit, que é o verbo, né? E pode ficar em outra localização. 10. Grande é o cavalo, maior é o camelo, grandíssimo o elefante. Magnus est equus, maior est camelus, maximus elephantus. 11. Os irmãos são os melhores amigos. Fratres optimi amici sunt, ou fratres amitissimi sunt. Lembrando que aqui, né, os melhores amigos vai ficar sempre no superlativo. 12. As honras são quase sempre mais esplêndidas do que agradáveis. Honor, honoris é uma palavra masculina, então fica da seguinte forma. Honores fere semper sunt splendidiores quam iucundiores, ou honores fere semper sunt magis splendidi quam iucundi. Essas são as 2 formas possíveis. 13. Os homens mais lisonjeiros não são os mais generosos. Blandusissimi viri non sunt munificentissimi. 13. Os homens mais lisonjeiros não são os mais generosos. Então fica assim, blandusissimi viri non sunt munificentissimi. E 14. Superávamos o mar mais seguramente do que outrora. Superabamus marem tucius quam olim. Lembrando que olim é a palavra outrora, que é um advérbio e que não tem variação nem no superlativo e nem no comparativo. Muito obrigado e até a próxima lição.